Eu entendo claramente que esse edital não poderia ser suspenso, por uma razão muito simples. Ele é um edital lançado em 13 de março de 2018, portanto no governo anterior. É um concurso público ao qual se habilitaram diversos produtores. As fases foram sendo feitas. Há mais de um ano esse processo está em curso e o governo não poderia, através da secretaria, através de quem fosse, do Ministério, não poderia, em hipótese alguma, interferir num concurso público em curso, com recursos reservados. Isso tem que ser respeitado. Essa é uma questão de respeito ao semelhante. A decisão do governo federal de suspender um edital para TVs públicas com linhas voltadas à produção de séries sobre identidade de gênero e diversidade culminou com a demissão do secretário especial de Cultura, Henrique Pires. Ele classificou o episódio como censura. O edital foi suspenso depois que o presidente Jair Bolsonaro criticou numa live nas redes sociais projetos de temática LGBT pré-selecionados no processo. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, argumentou que o governo vai escolher os temas dos filmes financiados a partir de editais governamentais e que o critério será o interesse da sociedade. Os argumentos do ministro você vai ouvir aqui no Ao Ponto. O Ministério Público Federal vai investigar o caso e a polêmica já está criada com as entidades da indústria audiovisual. Quais os limites da interferência do governo no conteúdo de produtos culturais que recebem verbas a partir de licitações governamentais? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e conversamos com o repórter de Cultura Ian Nicholas e com o colunista Anselmo Góes. Nós também ouvimos o ex-secretário de Cultura Henrique Pires, você já acompanhou um trecho dessa entrevista na abertura do Ao Ponto e outros trechos ao longo do podcast de hoje. E hoje é sexta-feira, dia de ponto e vírgula aqui no Ao Ponto. Conversamos com o repórter de cultura Nelson Gobi sobre a exposição do censurado artista chinês Ai Weiwei, que chega ao Rio de Janeiro depois de passar por São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Bom, Ian Nicholas, repórter de cultura, que cobriu toda essa crise que envolve o Ministério da Cidadania. Por que, afinal de contas, o governo suspendeu esse edital, Ian? Olha só, Maltic, essa história ela começa na live do Bolsonaro, que ele gravou na semana passada, quando ele pensou algumas obras que estavam concorrendo ao edital chamado Prodave, que é realizado pela Ancine e pela Empresa Brasileira de Comunicação, mas é chamado pelo BRDE, que é um Banco Regional de Desenvolvimento do Sul. E ele usou de exemplo 4 obras ligadas à área de temática LGBT para falar que seriam suspensas e não poderiam mais receber dinheiro público. Fomos garimpar na Ancine filmes que estavam já prontos para ser captado recursos no mercado. Olha o nome de alguns, são dezenas, alguns. Um filme aqui chama-se Transversais. Olha o tema. Sonhos e realizações de 5 pessoas transgêneros que moram no Ceará. Conseguimos abortar essa missão aqui. O que aconteceu na sequência foi que nessa semana, na quarta-feira, o ministro Osmar Terra da Cidadania publicou uma portaria onde ele suspende esse edital, onde essas 4 obras citadas pelo Bolsonaro estavam presentes. Na justificativa para suspender o edital, não tem nada do conteúdo, não tem nada de temática LGBT como o Bolsonaro tinha falado. Mas tem uma outra justificativa, que é a de que como o comitê gestor do fundo setorial do audiovisual, onde está essa taxa, onde está esse dinheiro para financiar essas obras, ainda não foi definido, eles não poderiam continuar com o processo do edital. No próprio edital existem 2 linhas, tem várias linhas temáticas, mas 2 diretamente ligadas à questão de sexualidade e diversidade, né? Isso, Carol, são 2 ligadas a essa temática, né, que foi a que o Bolsonaro criticou. Uma é chamada de diversidade de gênero e outra de sexualidade. Além delas, você tem outras 12 com temas como meio ambiente, saúde, jovem, ficção, animação infantil. E todas essas obras estão suspensas porque o Bolsonaro, ou a equipe dele, a gente não sabe muito bem que lista que chegou a ele, né, pensou essas obras que têm relação com conteúdo LGBT e disse que ia cancelar por completo o edital. Isso é trabalho também. As pessoas não se dão conta muitas vezes que aquele cara que se inscreveu lá em março de 2018 nesse edital que foi suspenso, ele está trabalhando sem receber desde lá. Ele vai receber
o dinheiro referente ao salário de março, ao salário de abril, ao salário de maio de 2018, quando ele tiver acesso aos recursos do fundo que vai remunerar a trajetória. Tinham 609 obras pré-selecionadas que concorreriam a essas 80 vagas finais, concorreriam ao prêmio final, né? Dessas 609 concorrentes, somente 19 eram ligados a essas duas áreas que o Bolsonaro criticou. Ou seja, para tirar 19 obras, ele acabou afetando em um universo de mais de 600 obras, né? Por conta desse episódio, o secretário de Cultura, que antigamente seria o ministro da Cultura, entrou em atrito e acabou sendo demitido do cargo. Exatamente, Maltic. O secretário Henrique Pires, que era um homem de confiança do Osmar Terra, ele tem um perfil mais político, mas por conta dessa declaração, primeiro da declaração do Bolsonaro de que ele ia criar um filtro na Ancine, né? E que isso já repercutiu muito mal no setor. Ameaçou até fechar a Ancine ou privatizar se isso não fosse possível, né? Que é uma desinformação também, porque ele não pode privatizar a Ancine porque ela é uma agência reguladora, né? Se a Ancine não tivesse a sua cabeça toda mandato, já tinha degolado todo mundo. E ele criticou, nesse caso especificamente, o filme da Bruna Surfistinha, né? Oi, sou a Bruna. Eu faço o que você quiser. E agora, com essa notícia de suspender esse edital, que os produtores e pessoas do setor e de entidades que representam o setor audiovisual falam pra gente que pode ser chamado de censura, o Henrique Pires também falou que é censura e saiu do governo. O ministro, que é um homem sério, um homem experiente, é deputado pela 6ª vez, ele tem falado em usar filtros. Eu acho que dizer filtrar questões culturais é restituir a censura, que é uma coisa que nós já vencemos com a Constituição de 88. Chega de mascarar e de chamar por outro nome aquilo que a Constituição não permite. E a minha discordância existe, sim, sempre que alguém quiser ferir de alguma maneira a liberdade de expressão que está consignada no artigo 220 da Constituição. Quem tiver dúvida, que olhe, e eu já mandei diversas vezes algumas pessoas do governo darem uma olhada nisso. Segundo ele que pediu para sair, mas a gente tem aí versões conflitantes, divergentes. O Osmar Terres pediu uma nota ontem pelo Ministério da Cidadania falando que ele estava descontente com o trabalho dele no cargo e demitiu ele. E agora esse caso pode até parar na justiça, né? A gente já tem aí várias pessoas do setor se movimentando. O Ministério Público Federal vai entrar com um inquérito civil para apurar se teve veto a essa linha LGBT, né, que seria algo considerado censura e vai contra princípios da administração pública como impessoalidade e eficiência. As pessoas do setor estão se mobilizando, né? A gente tem aí entidades importantes como a Associação dos Produtores Independentes, que falou que esse é o primeiro ato de censura aberta do governo Bolsonaro. A gente tem aí a SICAV, que é o Sindicato Interestadual dos Artistas de Audiovisual, que já está recebendo várias empresas que estão procurando a melhor forma de fazer um mandato judicial contra o governo, né? E a gente tem também os próprios produtores que estavam nesse edital, que agora fica nesse clima de insegurança jurídica, não sabem o que vai acontecer com o edital, procurando de alguma forma aí, né? Entrar na justiça para abaixar essa portaria que foi expedida nessa semana, suspendendo o edital. Eu acho que nós estamos caminhando para uma judicialização geral de inúmeros temas no Brasil sem necessidade. No mundo, volta e meia pipocam alguns casos semelhantes, né? Por exemplo, o filme Rocketman, que era a biografia do Elton John. What did you say your name was again? Reginald Dwight. Thinking of changing my name to Elton. Foi censurado em Samoa nesse ano porque tinha temática LGBT. Na Rússia são muitos casos também de eventos, festivais banidos por causa da temática. Mas aqui no Brasil, apesar da gente saber que é um país que tem muito preconceito contra os homossexuais, não há um precedente exatamente de uma censura no patrocínio de obras desse tipo, né? Alguma coisa sem precedente. Imagino que o clima no setor audiovisual esteja muito ruim, né? Tá muito ruim e as pessoas têm muito medo também até de falar, né? Porque o setor audiovisual no Brasil, ele é muito dependente do dinheiro do Estado, né? Ele, assim como em outros países também, na Europa, na Alemanha, na França, na Coreia do Sul, eles dependem muito ou do incentivo fiscal, né? Ou
dos editais que patrocinam essas obras. Então, por mais que eles tenham medo e divirjam ideologicamente e tecnicamente de diversas decisões do governo Bolsonaro, eles têm esse cuidado de manter o diálogo aberto para que o cinema brasileiro não pare de vez, não seja estrangulado de vez. Até que ponto existe já autocensura de produtores culturais, já sabendo dessa política pública do governo Bolsonaro? Olha, Maltic, a autocensura, como eu disse, é muito delicado, né? As pessoas têm muito medo ainda de falar sobre esse tema no setor, mas com certeza a gente tem relatos de produtores que já estão mudando o conteúdo de obras para poder se adequar a certos editais, porque senão sabem que não vai passar o edital. A gente vê as pessoas procurando financiamento fora do Brasil, porque sabem que no Brasil aquela temática ou aquela linha de tema para o filme não vai ser benquista ou não vai ser atendida plenamente, então eles procuram investimento na França ou em outros países, ou até através de investimentos de crowdfunding, né? Só que é muito mais complicado e a gente está falando de uma área do cinema que não só é muito importante para o PIB brasileiro e para a economia, como para a nossa cultura, para a nossa história, para a nossa própria identidade, né? Ian Nicholas, muito obrigado pela tua participação, um abraço. Obrigado. Valeu. A gente entrou em contato com o Ministério da Cidadania, o ministro Osmar Terra preferiu não comentar o episódio, mas em São Paulo, numa entrevista coletiva, o ministro falou a respeito da saída do secretário de Cultura e também a respeito da suspensão do edital. O secretário, o que houve foi que o secretário é uma pessoa que trabalhou comigo já, que tem meu amigo, né? Pelo menos era, né? E que eu não estava desempenhando, em outras áreas, não teve nada a ver com esse episódio de edital, de nada. Não estavam andando os programas de municipalização, eu estava cobrando isso já há tempo, as coisas não estavam funcionando, né? Estava muito lento, tudo muito lento lá na Secretaria de Cultura e nós estamos correndo contra o relógio. Agora, o que está acontecendo com esse edital, ministro? Olha, se é um recurso público, é uma exibição em rede pública, o governo pelo menos quer opinar sobre os temas, né? Não foi suspenso, não foi cancelado, foi suspenso, para a gente poder avaliar. E esse governo tem propostas para a TV pública, tem propostas para encaminhar em relação a valores que são importantes ser ressaltados. E nós queremos discutir. Ninguém é proibido de fazer nada no Brasil. Filme nenhum. Pode fazer em qualquer lugar, qualquer filme. Agora, se vai envolver um recurso público, o governo tem que decidir. Eu acho que o governo pode propor os temas. Por que não? Até para não ter um filme que vai receber um recurso e que não tem importância nenhuma para a sociedade. Anselmo Góes, a gente tem algum outro precedente de algum tipo de análise de conteúdo de produtos ou projetos culturais que vão receber recursos do Fundo Audiovisual? Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, ele tenta impor ao conjunto da sociedade e, portanto, pessoas que têm as mesmas ideias dele, mas outros que também não têm, seu próprio modo de ver o mundo, né? Quer dizer, eu acho que o modo de ver o mundo é a soma de vários modos de ver o mundo, né? É assim, a beleza da democracia é exatamente essa diversidade, né? E aliás, o presidente Bolsonaro deveria ir mesmo no Palácio, dar um pulo numa sala aí do Palácio, onde fica o general Vilas Boas, que foi o último chefe do Exército Brasileiro. Ele dizia no discurso de despedida, ele citou um autor americano, o Walter Lippmann, que dizia o seguinte: quando todos pensam iguais, é sinal que ninguém está pensando nada, né? Lembrando até a ministra Carmen Lúcia, no seu pronunciamento há uns 2 ou 3 anos atrás, ela dizia que o cala-boca já morreu. Pelo visto, não morreu. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. A gente conversou antes com o repórter Ian Nicholas, da Cultura, que fez as reportagens sobre esse tema, e ele já menciona a existência de uma certa autocensura, alguns produtores culturais já tentando modificar a própria temática de suas obras, de suas produções,
para evitar que seja barrado pelo governo. Isso é péssimo, a autocensura. A gente conhece esse assunto, nós brasileiros conhecemos esse assunto, vivemos isso na época da ditadura, e que muitas vezes o autor, o diretor, não deixava sua mente solta, ele reprimia sua própria mente para evitar o mal maior da censura. É um horror isso. Anselmo, acho que é importante a gente também separar um pouco as coisas, porque uma coisa é a visão pessoal de mundo, e que é uma visão que pode até ser legítima, né? Pode ter alguém que está nos ouvindo que pense que, de fato, um filme com uma temática LGBT não deveria receber recursos do audiovisual, por exemplo. Isso é uma visão pessoal. Outra coisa é a política pública. Exatamente. É um direito sagrado que as pessoas têm de pensar de um jeito ou de outro. O que não pode é isso se transformar em política pública, a revelia de todo o arcabouço legal da Constituição que garante a liberdade de expressão, né? A revelia de uma civilização que mal ou bem a gente vem construindo aos trancos e barrancos. E o pior é que é recorrente. Nós somos submetidos, dia sim, outro também, a questões onde ele tenta impor sua visão sobre a Amazônia. Quando se fala do fundo Amazônia, que vinha dinheiro de fora, mais ou menos 40% disso ia para ONGs, ONGs, é dinheiro na mão de pessoas que não trabalham para o bem do Brasil, em grande parte. Onde ele tenta impor sua visão pessoal sobre armamento, quer dizer, ele não tem um mandato para isso, ele tem um mandato para ser presidente de todos os brasileiros, e se ele tem ideias, projetos que mudam a visão sobre determinado tema, ligado, sei lá, à diversidade mesmo, ele tem que cumprir um roteiro legal. Só para a gente terminar, Anselmo, o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, acabou de dar uma declaração em São Paulo e dizendo que o critério a partir de agora para a escolha dos projetos audiovisuais será, abre aspas, o interesse da sociedade. Mas ele não explicou o que é isso. A frase é: nós temos que discutir que direcionamento tem que dar, as temáticas que têm que ser trabalhadas no cinema brasileiro, até para não ter filme que vá receber dinheiro público e que não tenha interesse nenhum para a sociedade. Isso aí é no fundo, a doença que está atacando o governo. A sociedade sou eu. O que acho o governo não é bem assim. Está se tratando a arte como se fosse uma coisa menor, né? Se você pega assim, o grupo da Disney de cinema, parques e tal, fatura mais do que a nossa Petrobras, né? A economia cultural no mundo inteiro é levado muito a sério, é uma coisa muito grande, né? E não é uma brincadeira, não é uma coisa menor de uns maluquinhos, entendeu? É um grande business, né? Anselmo, obrigada pela participação. Até mais. Até mais. Valeu, Anselmo. Obrigado. E hoje, sexta-feira, é dia de ponto e vírgula aqui no Ao Ponto. A gente conversa com o repórter Nelson Gobi, que conta um pouquinho mais pra gente sobre a exposição do artista chinês Ai Weiwei, que chegou ao centro do Rio nessa semana. Tudo bem, Gobi? Oi, tudo bem? Tudo jóia, querido? Tudo bom? Então, abriu na quarta agora a última etapa da exposição Raiz do Ai Weiwei, a última parada, que é a última chance para a gente conferir os trabalhos de carreira e alguns que ele criou aqui no Brasil, em 5 viagens que ele fez. Ele ficou aqui durante um tempo, foi para Trancoso, esteve aqui no Rio, foi para São Paulo, em vários lugares, e trabalhou com artistas e artesãos aqui do Brasil. Agora, o Ai Weiwei, ele tem toda uma história que é importante a gente lembrar, de censura. Então, ele tem uma questão até de história de vida, né? Ele é filho de um poeta chinês que participou da Revolução Cultural, mas depois foi condenado a um campo de trabalho, né? Ele nasceu, quando ele tinha 1 ano, ele foi para esse campo de trabalho. Ele praticamente nasceu ali, o Ai Weiwei, e depois ele passou quase 17 anos no exílio dentro da China mesmo, antes de voltar para Pequim. Desde 2015
ele vive exilado em Berlim e ele ficou preso em 2011, ele ficou detido quase 3 meses mesmo, e depois ele passou alguns anos em prisão domiciliar. E agora ele está denunciando a pressão que a China vem fazendo sobre Hong Kong. The problem is, in reality, there's no such thing as a Hong Kong government. Ele tem uma equipe de vídeo registrando os protestos e ele está o tempo todo compartilhando esse conteúdo nas redes dele, no Instagram. Ô Gobi, o que o público vai poder ver nessa mostra que está no Centro Cultural Banco do Brasil e também no Paço Imperial? Acho que a estrutura que mais chama atenção é aquela com as bicicletas, né? Eu acho que ainda não tem ninguém que não tenha feito um selfie ainda com as bicicletas montadas fora ali do CCBB. É uma instalação bastante conhecida dele. Ela é feita em módulos, então alguns módulos às vezes vão para feiras de arte, chama Forever Bicycles. No CCBB tem várias outras obras de diferentes tamanhos. Ele trouxe as sementes de girassol, que é uma instalação conhecida dele também. Tem algumas milhares de sementes aqui. Essa instalação é feita por milhões de sementes de porcelana que são pintadas à mão, e ele trouxe também esse tipo de abordagem de trabalhar com artesãos locais. If you want to really say something different, you have to find a language. Gobi, obrigada pela participação. Até mais. Imagina, obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou por conta do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.